Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo. Nessa semana nós vamos estar falando sobre a tangente no círculo trigonométrico, tá? Lembrando que se você não assistiu aos vídeos anteriores com as demais explicações, peço que você procure aqui no canal, tá? Todos esses vídeos e assistam antes desse vídeo aqui, tá bom? Tem que lembrar que matemática, ela é uma série de conhecimentos que você vem adquirindo no decorrer das aulas, tá? Não adianta você não ter visto nada do conteúdo e chegar nesse vídeo aula aqui e assistir somente essa videoaula, tá? Você tem que ter toda uma base teórica antes, tá? Eu espero que você tenha essa base teórica de acordo com o que já foi trabalhado, tá? Só lembrando que nós já trabalhamos a parte do seno, do cosseno, tá? Nós já aprendemos localizar no círculo trigonométrico um determinado ângulo, identificar se ele está no primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Aprendemos também a redução de um ângulo que está no segundo, terceiro e quarto quadrante para o primeiro quadrante, isso é muito importante, tá? Já mostrei para vocês a tabela trigonométrica e hoje nós vamos falar da tangente, tá bom? Então vamos iniciar. O que vem a ser a tangente na circunferência trigonométrica? Uma reta tangente a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto P. Este ponto é conhecido como ponto de tangência ou ponto de contato. Aqui para vocês, eu trouxe um exemplo aqui. Nós temos aqui o círculo trigonométrico, nós temos o eixo Y, que é o eixo do seno, nós temos o eixo X, que é o eixo dos cossenos. E aqui eu tracei uma reta, tá? Essa reta paralela ao eixo Y, nós temos aqui a tangente, tá bom? Ela intercepta num único ponto aqui nesse círculo trigonométrico. Aqui nós temos a tangente, tá? E agora a gente vai fazer o estudo da tangente. Eu mostrei aqui para vocês que a tangente de alfa, aqui é um ângulo, tá? Também a gente escreve dessa seguinte maneira, tangente, TG, de alfa, tá? Que nós temos o círculo trigonométrico e você observar que nós temos aqui esse eixo das tangentes aqui, que é paralelo ao eixo Y. Logo, se ele está acima da origem, nós temos valores positivos, abaixo da origem, nós temos valores negativos, tá? Então, aqui nós temos a tangente, tá bom? Então, vamos fazer o estudo da tangente agora. Olha só, aqui nós temos alguns ângulos que não estão nem no primeiro e nem no segundo, não estão no primeiro quadrante. Aqui eles estão no segundo, terceiro e quarto quadrante para a gente fazer o estudo dos sinais. Lembrando aqui, ó, olha só, se um ângulo ele está no primeiro quadrante, aqui está o primeiro quadrante, a tangente vai ser positiva, tá? Sempre lembrando, a tangente vai ser positiva. Todos os ângulos que estão no primeiro quadrante vão ter seno, cosseno e tangente positiva, tá bom? Então, aqui nós temos a tangente positiva. E aqui eu trouxe alguns outros modelos para vocês de ângulos que estejam no segundo, terceiro e quarto quadrante. E também trouxe a fórmula. Lembrando que a fórmula da tangente é seno de x sobre cosseno de x, ou seja, o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo, tá? Tem como fazer essa demonstração da fórmula? Tem, mas eu não quis complicar para vocês, tá? A gente utiliza nesse caso aqui a semelhança de triângulos para chegar nessa fórmula, tá bom? Mas eu não quis fazer essa demonstração, eu já trouxe direto para cá, para a fórmula para vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, um ângulo que esteja no segundo quadrante, ele vai ter tangente negativa. Por quê? Pensa bem, a tangente, ela tem que sair da origem, tá? E até a extremidade do círculo trigonométrico, ultrapassando essa extremidade, atingindo a nossa reta de tangente. Então, se eu tenho um ângulo que está no segundo quadrante, ele tem que passar pela extremidade, tá? Ao passar pela extremidade, não, pela origem, tá? Ao passar pela origem, ele vai interceptar, nós prolongamos ele aqui, ele vai interceptar a nossa tangente aqui. Observe, então, que se um ângulo está no segundo quadrante, ele vai ter tangente negativa, tá? Porque ele está abaixo da origem, vai ter tangente negativa. Ou você pode pensar ainda pela seguinte maneira. Se eu tenho que a tangente é o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo, você vai observar o seguinte. O seno de um ângulo que está no segundo quadrante é positivo. O cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante, ele é o quê?
negativo. Seno positivo, cosseno negativo, mais sobre menos vai dar menos. Logicamente, a tangente vai ser negativa. Tá vendo que é a mesma ideia? Que agora nós temos a tangente no terceiro quadrante. Eu tenho um ângulo que está aqui no terceiro quadrante, tá? Esse ângulo que está no terceiro quadrante, para mim atingir a minha tangente, ele tem que passar pela origem. Ao passar pela origem, eu vou prolongar ele até a minha tangente. Nesse ponto aqui que ele toca, é a minha tangente. Então, a tangente é essa medida aqui. Essa medida. Então, um ângulo que está no terceiro quadrante, ele vai ter o quê? Ele vai ter a tangente positiva. Por quê? Pensa bem, se um ângulo está no terceiro quadrante, o seno dele é negativo, porque está abaixo da origem, e o cosseno é negativo, porque está antes da origem. Menos sobre menos vai dar mais, logo a tangente vai ser positiva. Então, nós prolongamos aqui, nós encontramos que a tangente é positiva. Aqui, nós temos aqui no quarto quadrante, a tangente ela vai ser negativa. Por quê? Pensa bem, se ela está no quarto quadrante, saindo da origem até a tangente, está aqui, passamos e interceptamos aqui, tá? A tangente vai ser negativa, porque ela está abaixo da origem onde foi interceptado aqui na tangente. Ou você pode pensar o seguinte, se você tem que é seno sobre cosseno, nós temos que um ângulo que está no quarto quadrante tem seno negativo, porque está abaixo da origem. E tem cosseno positivo, porque está depois da origem. Seno negativo, cosseno positivo, menos sobre mais vai dar menos, a tangente vai ser negativa. Tá vendo? A ideia é a mesma. Então, você pode fazer o seguinte estudo. Assim como nós temos os sinais para seno e cosseno de acordo com os quadrantes, nós temos também os sinais para a tangente. Então, por exemplo, um ângulo que está no primeiro quadrante, a tangente dele vai ser positiva. Um ângulo que esteja no segundo quadrante, a tangente vai ser negativa. Um ângulo que esteja no terceiro quadrante, a tangente é positiva. E um ângulo que esteja no quarto quadrante, a tangente é negativa. Lembrando que essa é a fórmula da tangente, tá bom? Aqui nós vamos estar falando também sobre ângulos notáveis. Nós temos aqui a tabelinha dos ângulos notáveis, que nós já conhecemos, que nós até utilizamos na parte de triângulo retângulo, tá bom? Aí nós está a nossa tabelinha. Você vai observar aqui, olha só, nós temos aqui a linha do seno, cosseno e tangente, tá? Só para demonstrar aquela fórmula para vocês, que é seno sobre cosseno, a fórmula da tangente, tá? No triângulo retângulo, nós temos que a tangente é o quê? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. No círculo trigonométrico, nós temos que a tangente é seno sobre cosseno, tá? Então, para mim descobrir a tangente de 45 graus, eu peguei, olha só, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, dividido pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Nós temos um próprio número dividido por ele mesmo, vai ser igual a 1. Então, o resultado vai ser 1. Tá? Se você chegar aqui e fazer todas essas divisões, olha só, meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Se você fizer raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, você vai encontrar raiz de 3. Tá? Só para indicar aqui para vocês que a nossa fórmula está correta. Então, aqui agora nós vamos falar dos ângulos de eixo, tá? Nós já falamos sobre a tangente, tá? Os ângulos notáveis e agora os ângulos de eixo. O que são ângulos de eixo? Ângulos de eixo são aqueles que estão relacionados às coordenadas que estão em cima do eixo y, que é o eixo do seno, ou em cima do eixo x, que é o eixo dos cossenos. Então, seno, cosseno. Observe a seguir as coordenadas relacionadas a cada ponto destacado. O primeiro ponto de cada coordenada representa o eixo x, ou seja, o cosseno. E o segundo ponto representa o eixo y, ou seja, o seno do ângulo. Olha só, aqui nós temos o círculo trigonométrico. Aí nós temos esses ângulos aqui, ó, o ângulo de 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360. Esses ângulos, eles não pertencem a nenhum quadrante, tá? Se eles não pertencem a nenhum quadrante, nós chamamos que esses ângulos são ângulos de eixo, tá? Eles estão em cima do eixo, tá? E esses ângulos, como nós temos que o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1, eles vão variar entre -1
e 1 positivo, tá? Como vai cair sempre o ângulo em cima da reta, sempre nós vamos ter um ângulo que vai ser 1 ou menos 1, ou nós temos que vai ser 0, tá? A coordenada desse ângulo aí. Olha só para vocês verem como vai ficar bem mais simples agora. Analisando o ângulo de 0 graus. Observa que o 0 graus caiu em cima da reta x. Tá? Quando o ângulo cai em cima de uma reta, nós temos que uma das coordenadas é 0. Tá? Como caiu aqui em cima da reta x aqui, e esse raio é 1, nós temos que o cosseno é igual a 1 e o seno vai ser igual a 0. Então, se você tem um par de coordenadas x, y, em que y é 0, o ponto vai cair em cima da reta x. Se você tem uma coordenada x, y, em que x é 0, o ponto vai cair em cima da reta y, tá bom? Então, aqui, por exemplo, 0 graus está em cima da reta x. Então, se caiu em cima da reta x, y é 0. Se y é 0, seno é 0. Cosseno é 1. Tá? Indiquei aqui para vocês, ó. Cosseno é 1, seno é 0. Então, qual é o cosseno de 0 graus? É igual a 1. Qual que é o seno de 0 graus? É 0. Analisando 90 graus. 90 graus caiu em cima da reta y. Se caiu em cima da reta y, a coordenada de x vai ser o quê? Vai ser nula, vai ser 0. X é 0, y é 1. Por isso, caiu em cima da reta y. Então, se você tem 0 e 1, você tem cosseno igual a 0, seno igual a 1. Sempre nessa ordem. Cosseno, seno. Cosseno, seno. Sempre assim, tá? Quando nós temos aqui os 180 graus, observa que novamente caiu em cima da reta x. Se caiu em cima da reta x, nós temos que y é 0, ou seja, cosseno, o seno de 180 vai ser 0. E o cosseno vai ser menos 1. Por que menos 1? Porque está antes da origem. E essa medida aqui, ó, esse pedaço aqui, esse raio, vale menos 1. Já para o 270 graus, nós temos que, se caiu em cima da reta y, nós temos que x é 0. X é cosseno. Então, cosseno de 270 é 0. Seno de 270 é menos 1. Por que menos 1? Porque está abaixo da origem. E o 360 é a mesma coordenada para o 0 graus. Tá? Nós temos que cosseno vai ser igual a 1, porque caiu em cima da reta x, vai ser igual a 1. E seno vai ser igual a 0. Então, aqui nós temos os ângulos de eixos. Sempre lembrar dessas pares aqui de coordenadas. Dessas coordenadas aqui. Sempre x, y, em que x é cosseno, y é seno. Tá? Sempre dessa maneira. Tá bom? Seguindo aqui, tá? Aqui eu trouxe aqui a tabelinha dos ângulos, dos ângulos de eixos aqui para vocês, só para vocês fixarem melhor, tá? Nós temos que 0 graus, cosseno vale 1, seno vale 0. 1 e 0. 90 graus, cosseno vale 0, seno vale 1. Tá vendo? E aí, a partir disso aqui, ó, se você tem que a tangente, por exemplo, é 0, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, então você vai fazer 0 dividido por 1, 0. Quando você vir aqui, ó, na tangente de 90 graus, por que nós não temos valor nenhum para ela? Porque se você fizer seno sobre cosseno, quanto que é 1 dividido por 0? Não existe divisão por 0. Logo, nós não temos um valor para a tangente de 90 graus. 180 graus. Se você fizer 0 dividido por menos 1, é 0. 270 graus. A tangente vai ser o quê? Seno dividido por cosseno, menos 1 dividido por 0. Posso fazer essa divisão? Não posso. Então, também não tenho tangente de 270 graus. 360 graus. É o seno dividido pelo cosseno. 0 dividido por 1 é 0. Tá vendo que a tangente desses ângulos, os ângulos que nós temos, vai ser igual a 0. Tá bom? Aqui está as nossas atividades da semana. Tá? Essa primeira atividade é para você identificar os quadrantes dos ângulos, indicar se a tangente será positiva ou negativa. Tá? Aqui está o círculo trigonométrico. Se um ângulo está no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Se ele está no segundo quadrante, a tangente é negativa. Então, você vai indicar o quadrante de cada ângulo
tá? E vai indicar se vai ser positiva ou negativa a tangente. Por exemplo, 210 graus. 210 é maior do que 180, menor do que 270, tá? Ele está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, tangente positiva. É isso que é para você fazer na atividade 1, tá bom? Na atividade 2, é para você calcular as tangentes dos ângulos a seguir. Eu facilitei aqui para vocês, eu escrevi o seno e o cosseno de cada ângulo. Você só vai fazer divisão entre esses valores aqui. Só coloquei para a gente ir praticando, tá? Para a gente ir entendendo essa formulazinha aqui. E lembrando que todos esses dados aqui são tabelados para vocês, tá? Por exemplo, a tangente de 1 grau é você pegar o seno dividido pelo cosseno, 0,017 dividido por 1, 0,017. Então, a partir desses dados aqui, você pode encontrar a tangente, também já está tabelado aqui para a gente, tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato.